O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Nós acompanhamos a proclamação da Páscoa no canto lá, que a gente conhece como Exultate, que diz ali: só tu noite soubestes a hora em que o Cristo ressurgia. Celebrar a ressurreição na noite que inicia o terceiro dia. Jesus havia dito: vou morrer. A minha morte não é um fim, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. A maneira com que os judeus contavam os dias, né? Diferente de nós. Quando terminava a tarde, terminava também o dia. Ao anoitecer, já era um novo dia. Jesus morreu crucificado na sexta-feira, o primeiro dia. Anoiteceu o sábado, o segundo dia. Anoiteceu no sábado para o domingo, o terceiro dia. E durante essa noite, ao longo dessa noite, só tu noites é que sabe a hora, Jesus ressuscitou. Como o Evangelho nos mostra, né? Passado o sábado, ou seja, primeiro dia da semana, domingo, antes de amanhecer, ainda é escuro, como os outros evangelhos também nos relatam, as mulheres vão até lá e se deparam com a realidade. Ao amanhecer, o Cristo surgia ressuscitado. Uma tradição muito antiga da igreja, meus caros irmãos e irmãs, desde os primeiros cristãos, fazer dessa noite a noite mais especial, a noite especial. Todos os cristãos se reuniam. A nossa organização, digamos, da nossa liturgia, ela começou a ser organizada justamente a partir desta noite, a noite da vigília, em que se reunia para justamente se celebrar a ressurreição. Era a noite em que se fazia os batizados, se fazia batizados somente nessa noite, no início da caminhada da igreja. Os catecúmenos se preparavam, aí ao longo da quaresma,
para que nessa noite, com toda a comunidade reunida, pudesse celebrar, proclamar a fé no ressuscitado. É por isso que na liturgia dessa missa, diferente de todas as outras, começa tudo apagado. João, no início do seu evangelho, já havia explicado para nós, Jesus veio como uma luz para iluminar toda a treva, todas as trevas, toda a escuridão, para que todos nós possamos caminhar, conduzidos por Cristo, caminho, verdade e vida, iluminados por esta luz. Começamos no escuro, abençoamos o círio, o fogo novo, e iluminamos a nossa vida, a nossa fé, os nossos corações, com esta luz que é Cristo. O segundo momento da nossa liturgia, esse agora, a palavra. E as leituras, meus caros irmãos e irmãs, trazem para nós aí 3 momentos do Antigo Testamento, muito significativos na caminhada do povo de Israel. Primeira leitura que nós ouvimos, um trecho aí da criação, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele surgiu, né, ele foi escrito no momento de maturidade, de fé do povo de Israel. Ele está no comecinho da Bíblia, e às vezes a gente é tentado a pensar que a Bíblia começou a ser escrita pelo livro do Gênesis. Não, quando foi escrito o livro do Gênesis, e colocado logo no início, uma boa parte do texto bíblico já tinha sido escrito do Antigo Testamento, e mais de que ter sido escrito, o povo de Israel já havia amadurecido. O livro do Gênesis, ele foi escrito no contexto do chamado exílio da Babilônia. O povo de Israel, que havia já uma longa caminhada, feito grandes experiências, era um país e que eles se achavam, né, como todos os outros tendem a achar, os melhores, né, os melhores sobre os demais. Aí eles foram derrotados, foram levados cativos para a Babilônia. E uma vez na Babilônia, eles perceberam um povo que tinha uma cultura de conhecimentos muito mais desenvolvida que eles. Eles conheciam técnicas de agricultura, conheciam técnicas de plantio, né? Conheciam técnicas de construção, de arquitetura, que o povo de Israel nunca tinha visto. E diante da constatação que os outros povos, especialmente aquele que os havia dominado, eram muito mais preparados que eles, a constatação foi uma constatação de fé. Olha, eles podem ser até melhor que nós, mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos uma experiência de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Aí eles descrevem o relato da criação aí como obra de Deus, interpretando tudo justamente isso. Podem ser melhor que nós, mas tudo foi criado por Deus. Aprender a fazer uma leitura de fé, uma interpretação de fé. Segunda leitura que nós ouvimos, também traz aí uma reflexão profunda. Abraão, o patriarca de todo o povo de Israel, patriarca da cultura judaica cristã, Abraão faz uma interpretação interessante que ao longo aí do livro, colocando sobre Abraão faz uma experiência de fé com Deus. E Deus dá a ele aquilo que ele mais sonhava. E promete a descendência, o filho, e através do filho, a descendência. Tem um determinado momento em que Abraão interpreta que nada poderia ser mais importante do que estar com Deus. Nem os seus sonhos, nem os seus projetos, nem os seus anseios. E faz uma experiência de despojamento total. A leitura vê aí
a intervenção de Deus para que seu filho não seja sacrificado. E Abraão mostra uma fé profunda, um desejo de estar com Deus apesar de tudo, uma fé amadurecida em Deus. Interessante que Isaque, o filho, carrega madeira para o sacrifício, carrega lenha, assim como o próprio Jesus carregou a sua cruz. Mas Deus poupou o filho de Abraão, como nós vimos, inclusive essa semana, que o Filho de Deus não foi poupado para a nossa salvação. Mas antes de chegarmos em Jesus, o terceiro passo significativo, a experiência do povo de Israel com a libertação da escravidão do Egito. Estavam lá, clamaram a Deus. Deus ouviu a súplica e através da liderança de Moisés, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. A gente pode dizer dessas águas divisas, invoca justamente para nós, na nossa liturgia, a água do batismo, que vai ser o terceiro momento dessa liturgia. Mas nessa experiência de fé feita pelo povo de Israel, uma experiência marcante. Se a experiência de Abraão, de fé, a partir da experiência de Abraão, o povo de Israel começa a se formar na sua descendência em Moisés, através dessa libertação do Egito. Essa experiência de um Deus libertador vai ser determinante nessa caminhada com Deus. Sim, porque após a libertação, vem a aliança, vem os mandamentos, vem a caminhada de fé. Então, a proposta, meus caros irmãos e irmãs, nessas três leituras dessa liturgia de hoje, é fazer esse resgate dessa caminhada do povo de Israel. O Deus que nos criou, a experiência de fé, o acreditar, o ser libertado por Deus, para que a partir dessa libertação, esse povo pudesse se formar enquanto povo. E depois, meus caros irmãos e irmãs, Paulo, na carta aos Romanos, ele faz uma menção justamente a essa liturgia que nós celebramos. Eu disse no início justamente isso, era nessa vigília de Páscoa que se batizava. E aí Paulo, usando essa imagem nessa carta aos Romanos, ele fala justamente isso. Olha, no batismo, nós morremos em Cristo. Morremos nos nossos pecados, morremos no homem velho, ou seja, morremos nas escolhas que nós fazemos em nossas vidas. E se a experiência em Israel é a experiência da libertação da escravidão, Cristo nos liberta dos nossos pecados. Cristo quer justamente a nossa salvação. E por isso, um gesto de amor, Ele dá a vida por todos nós. Nós celebramos nesse tríduo pascal, né? Essa liturgia da vigília, ela fecha para nós o tríduo pascal. Na quinta-feira celebramos justamente a Eucaristia, e justamente com a Eucaristia, assim, Jesus que se faz e continua presente em nossas vidas, nós celebramos o lava-pés, ou seja, a maneira que nós continuamos a presença de Cristo, que recebemos na Eucaristia, é todas as vezes que fazemos nos servir um gesto extremo de amor. Ontem celebramos a paixão. Eu dizia ontem, na celebração da paixão, justamente isso. Os corações endurecidos levaram Jesus a ser condenado à morte e a morrer na cruz. Ele se entrega, ele aceita esse desfecho, porque da morte de Jesus na cruz, as trevas, vai surgir para nós a luz da nossa salvação através da sua ressurreição. Eu dizia justamente isso ontem, nós nunca podemos ter o nosso coração endurecidos.
Muito pelo contrário, abrir-nos a graça de Deus. Hoje celebramos o Cristo ressuscitado que vem até nós. Proclamamos a nossa fé nessa ressurreição. O Evangelho apresenta para nós o momento em que se dissipa as trevas, a escuridão, a morte, para a vida. Cristo anunciado no amanhecer do primeiro dia, domingo, dia do Senhor, ressuscitado para nos deixar a vida eterna, como uma proposta concreta. A sua experiência de fé, meus caros irmãos e irmãs, a sua paixão, entrega, na sua morte, para a ressurreição. A ressurreição que celebramos nesse mistério pascal é o centro de toda a nossa caminhada de fé. Toda a nossa experiência de fé se funda justamente em Jesus Cristo. E ao proclamarmos, celebrarmos que Ele ressuscitou, nós proclamamos que cremos nessa ressurreição, buscamos em Cristo, esperamos em Cristo. Então que essa luz que é Cristo que vem para nós, possa iluminar a nossa vida, deixarmos com o coração aberto, prontos para recebê-lo, prontos para acolhê-lo, e fazer da ressurreição de Jesus a grande motivação para que nós possamos caminhar, digo novamente, com Jesus, caminho, verdade e vida, à nossa frente, nos mostrando o caminho para a nossa salvação.